e vou voltar lá para vocês. Vamos lá, continuando então. Vamos começar de novo falando sobre a radiação alfa. Na radiação alfa, ela é calculada da seguinte maneira. Quando um elemento emite a radiação alfa, funciona da seguinte forma. Por exemplo, U, que é o urânio. Davi, fecha, arruma esse quarto aí, Davi. Fala mais alto. Davi. Oi, fala mais alto. Oi. Ô, Nil, Erô? você pegou meu computador? Quem tá conversando aí, gente? É comigo? Não, não era não, era com meus meninos. Desculpa aí. Tá certo. Vamos lá. Quando o urânio ele emite a radiação alfa, o que acontece? 92 é o número atômico do elemento. 235 é a massa. Acontece o seguinte. Isso aqui, ó. Ele perde 4 de massa e perde 2 no número atômico. Então, se ele tinha 235, ele perde 4, fica 231. E se o número atômico era 92, ele perde 2, fica como? 90. E aí, como que é representado esse novo elemento? Dessa maneira aqui, ó. Quando nós temos o elemento na tabela periódica que corresponde, tem essa mesma correspondência, ok. Quando ele emite radiação, é como se ele se transformasse em um novo elemento. Quando não, ele vai receber o mesmo, por exemplo, se não tivesse aqui esse pH, seria o U, mais a radiação alfa, dessa maneira representada, 4 e 2 e o alfazinho, tá? Então, vamos lá, repetindo. Quando o elemento ele emite radiação alfa, o que acontece? Ele perde 4 na massa e ele perde 2 no número atômico, tá? É dessa maneira que é calculada a radiação alfa. Vamos lá. A radiação beta é calculada da seguinte maneira. Vamos lá. Radiação beta. Quando o núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta uma unidade e a massa não é alterada. Ou seja, lá no alfa, o número atômico diminui, você perde 2. Aqui, na radiação beta, ele soma 1. Então, se era 83, o que vai acontecer? Vai somar 1 mais 1 e vai ficar quanto? 84, tá? E a massa atômica é mantida, altera nada, altera zero. Então, observem só. O que acontece? Ele é representado com menos 1, só que ele é somado mais 1. Aqui na radiação alfa, ele não é representado com nada. Observem, ele não tem sinal e ele é subtraído. Então, prestem atenção com isso. O sinal é invertido. A radiação alfa subtrai, a radiação beta diminui. Só que a radiação alfa não acompanha sinal e é subtraído. Na radiação beta, acompanha o sinalzinho de menos e ele é somado, tá? Fiquem atentos a isso daí. Então, a alfa soma
Alfa subtrai e beta soma. Alfa subtrai e beta soma. É bem simples, vocês vão ver aqui no exemplozinho que tem embaixo. E aí, as radiações, aqui eu falei um pouquinho sobre a radiação beta, tá? Elas são partículas ionizantes, não mais que as radiações alfa. E a radiação gama, ela, como eu disse para vocês, ela não é calculada. Qual é a diferença da radiação gama? As radiações gama são ondas eletromagnéticas. Normalmente acompanham a emissão alfa e beta, porém menos ionizantes que as partículas alfa e beta, só que com um poder de penetração bem maior. Os raios-x são uma radiação formada por ondas eletromagnéticas, cuja frequência é maior do que a luz visível e menor do que os raios gama. Daí aqui eu falei um pouquinho sobre essas radiações de ondas eletromagnéticas que utiliza radiações gama. E aí, o que é assim frisado sobre essas radiações gama? O poder de penetrância, que a gente chama, o poder de penetração, do beta, do alfa, por exemplo, isso daqui, ele só vai até uma folha de papel. Uma radiação beta ultrapassa uma folha de papel e chega até um alumínio. Uma radiação gama, ela ultrapassa o papel, ultrapassa o alumínio e chega ao chumbo. Vocês conseguem entender? Essa figurazinha é bem explicativa, tá? Sobre a radiação beta, basicamente é sobre esse poder de penetrância dele. E aí, vamos para esse exemplozinho que é o cálculo, né? Então tá. Aqui nós temos o mesmo elemento e ele foi submetido à radiação alfa e à radiação beta. E aí vocês vão entender a diferença, o que que acontece. Ó, aqui nós temos número atômico 92 e massa 238. Quando emite radiação alfa, o que que acontece? Ele perde 2 no número atômico e perde 4 na massa, tá? Então aqui ele vai ficar quanto? 92 menos 2, 90, 238 menos 4, 234. Então aqui ele vai ficar com 90 e aqui em cima 234. Certo? Conseguiram acompanhar? Na emissão de partículas beta, Sim, o mesmo sim. elemento vai acontecer o quê? Ele não vai alterar sua massa, né? A massa não vai ser alterada, ela vai ser mantida. Olha ela aqui, ó, 238, 238. E vai acontecer o quê? Vai ser somado mais um aqui ao esse 92. Então, ele vai ficar 93. Bem simples, estão vendo? É só diminuir 4, diminuir 2 e somar 1. É mesmo questão de atenção de vocês. E aí, aqui a gente tem um exemplozinho bem legal, que é o seguinte. Esse exemplozinho é até de uma videoaulazinha do YouTube, que eu achei ele bem legal e quis trazer para vocês verem. Olhem só. Um elemento A se transforma no elemento B, que se transforma no elemento C. O que que acontece em cada etapa aqui? Vamos lá. Era 216. Aqui, ó. Era 216, passou para 212. O que que aconteceu? Diminuiu 4. Era 84, passou para 82. O que que aconteceu? Diminuiu 2. Então, a gente subentende que qual tipo de radiação aconteceu aqui? Radiação alfa, tá? E aqui era 212, se manteve 212, era 82, passou para 83, então o que que aconteceu? Radiação beta, tá?
E aqui, outro exemplozinho que eu achei super interessante é o seguinte. Era 222, passou para 210. Era 86, passou para 84. O que aconteceu aqui? Primeiro, aconteceu dois tipos de radiação. Primeiro, vocês vão levar em conta, nesse caso aqui, a massa. Vamos nos atentar à massa aqui. O que aconteceu? Era 222, passou para 210. O que aconteceu? Ele perdeu 12 de massa. Quanto que é 12? Se ele perdeu, então a gente subentende que seja radiação alfa. Para a alfa perder 12, precisam de 3 emissões de alfa para ele perder 12 na massa. Concordam? Acompanharam aí comigo? De novo. Aqui era 222, passou para 210. Então, ele perdeu 12 de massa. Se ele está perdendo massa, significa que a radiação aqui é radiação alfa, né? E aí, como a radiação é alfa, o que acontece? Para minha radiação alfa, só perde 4 de cada vez. Então, eu preciso ter emitido 3 radiações alfa para eu conseguir perder 12. Só que se eu emitir 3 radiações alfa, o que vai acontecer? Eu também vou diminuir quanto, nesse caso aqui, quanto que eu vou diminuir no meu número atômico? 6, né? Então, vamos diminuir 6 aqui nesse número atômico, vai ficar 80. Ah, professora, mas se ficar 80 aqui, o que vai acontecer aqui se o meu número atômico do meu elemento é 84? Ele vai emitir 4 betas, porque o que o beta faz? Olha só, o que o beta faz? Ele soma mais 1. Então, se de 80 passou para 84, quantas emissões betas aconteceram? 4. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Gente, oi. Sim. Sim. Sim? Mole. Tá fácil aí. Tranquilo, né? É bem Boa. simplesinho esse cálculo 100%. de emissão aqui mesmo. Essa parte de radioatividade é realmente só para mostrar para vocês como que é feito o cálculo. É realmente a título de curiosidade. Se vocês observarem, eu nem coloquei os cálculos de radioatividade no exercício avaliativo, só tem no exercício de fixação. Porque, para vocês entenderem que a gente só calcula a emissão de partículas alfa e de partículas beta. De partícula gama, a gente só trabalha elas a título de poder de penetração, que foi o que a gente viu, tá? E aí, outra coisa que eu quero falar para vocês é, quando vocês me enviarem os trabalhos, que inicialmente a gente está com data para o dia 12. Dia 12 para vocês entregarem, né? 11 ou 12, não é isso? E aí, vocês vão me entregar eles, os links dos vídeos, eu vou deixar disponibilizado para vocês lá nos vídeos complementares também, para se vocês quiserem assistir a apresentação dos colegas de vocês, tá? Dos grupos, colegas de vocês. E galera, se tiver mais alguém que não esteja em grupo aí, entre em contato comigo, entre em contato aí entre vocês. E o trabalho que eu deixei lá, que vale 5,5 pontos, também é em grupo, de no máximo 5 pessoas. E aí vocês podem fazer o mesmo grupo de vocês aí, que já está sendo utilizado para o trabalho do vídeo. Certo? Ok. E aí, gente? Ó, a nossa explicação de matéria hoje é essa, tá? Eu vou subir os vídeos para o YouTube, daqui a pouco eu deixo o link disponível para vocês da aula.
dessas duas partes de aula, né? E daí, próxima aula, o que eu vou tentar fazer? A nossa próxima aula, eu vou deixar um vídeo disponível para vocês lá no YouTube, na semana que vem, com a correção dos exercícios de fixação. Eu vou filmar eu resolvendo os exercícios de fixação e deixo para vocês o vídeo lá no YouTube, tá? E aí a gente vai fazer só uma aula aqui, só para vocês tirarem dúvida, ou seja, vai vir para cá quem quiser tirar dúvida, quem quiser perguntar qualquer coisa. E aí, provavelmente, a nossa aula vai ser, inclusive, menor. A gente não deve esperar o Zoom cair, não. Eu vou deixar esse mesmo horário aí de 18h50. E aí, quem tiver dúvida, faça um esforço para a gente poder estar aqui no horário, para a gente poder começar a tirar dúvidas, para na hora que o Zoom terminar a reunião, todo mundo já ter conseguido tirar as dúvidas de vocês. Tá, galera? Para mim, eu só fiquei traumatizada com esse negócio de A, que transforma em B, que transforma em C, porque eu tenho um trauma do primeiro período, sabe? Esse negócio de transformação, do diamante. Calma. Ficou meio traumatizado. Então... Não, calma, não se traumatize. É bem simples. Vocês viram lá. E, ó, quando vocês estiverem resolvendo os exercícios, vocês podem... Eu sugiro a vocês que estejam com os slides, o material das aulas próximo de vocês, para vocês estarem acompanhando. E aí vocês vão conseguir ter uma coerência do que eu estou pedindo no exercício e do que a gente estudou aqui nas aulas. Tranquilo? Oi. Eu posso tirar, eu fiz o exercício, mas eu posso fazer uma pergunta só do Pode. número 1? Porque você colocou assim, considere os seguintes compostos abaixo em água. Aí entendi que é uma osmose, né? Quando tem água, estando 100% desassociados e todos em mesma temperatura. Determina a relação das pressões osmóticas das soluções acima. E quais são essas soluções? Porque aí você colocou lá, né? Que eu entendi que era para achar o I, como você explicou naquela primeira aula. É só isso mesmo, para achar o I? Não é só o I é fundamental, né? Mas Porque cadê todas as no caso moléculas aí são íons. Só que nessa daí você vai Ah. calcular. O R e o T vão ser constantes. Então, tanto faz eles aparecerem ou não. Se eles aparecerem, eles vão aparecer na forma de constante mesmo, RT. E aí você vai calcular você só vai multiplicar a molaridade vezes o I, que é quem você precisa encontrar. Por isso que eu já deixei o íon dissociado lá para vocês. E a molaridade, cadê? Tá No dada caso, lá. esse que eu vou achar. Tá dada lá a molaridade. Porque você 1 colocou grama assim, por ó. mol, 0,5 grama por mol. Essa aqui é a molaridade da solução. Eu não tô achando um exercício. O exercício está assim, considere os seguintes compostos abaixo em Na água. frente. Oi? Na frente. Deixa eu dar uma olhada Você aqui. tá com a... Isso, tem como você abrir o exercício? Deixa eu tentar aqui. É o primeiro. Sim. Aqui, ó. Essa é a molaridade. NaCl, 1 mol por litro, 0,5 mol por litro, 1 mol por litro. Isso aqui que é a molaridade. Sim. Certo? Uhum. Então, a fórmula não é... Vamos lá. Pi. Que eu achei... Então, para eu achar o I da letra A. Vou colocar aqui P, para não ter falado não tem Pi. Que P é igual a M vezes R vezes T vezes I. Não é isso a fórmula? Então, M é a molaridade, R e T são constantes.
M é a molaridade aqui, ó, RT são constantes, eles vão permanecer ou não vão aparecer, tanto faz. E I é quem você tem que calcular aqui, ó, nesse caso aqui. Isso aí, igual o primeiro é 2. Oi? 2 vezes... No caso aí, o primeiro é 2, o I. Não é isso? Sim. Eu entendo que 1 e 1, 2. 2 vezes 1, 2. Isso. Ah, tá. Porque os dois, o RT, eu posso eliminar. Uhum. RT Então, é vão isso mesmo. permanecer. Tranquilo. Vamos fazer assim, Tá. como eu vou gravar o vídeo para vocês, eu vou gravar o vídeo eu resolvendo e explicando os exercícios para vocês conseguirem acompanhar a resolução, porque pelo computador é ruim a gente estar fazendo esses cálculos, é mais chatinho de vocês entenderem. E aí, na próxima aula, se vocês ainda estiverem com dúvida, a gente se fala. Tá. Beleza? Não, só isso, eu fiquei confusa com essa questão dessa molaridade aí, mas agora eu entendi. Fala mais E alto, porque também Mariana, são... eu tô te ouvindo bem baixinho. É porque eu fiquei com dúvida nessa questão da molaridade e porque também eu teria que eliminar o R e o T, porque não tem no O RT você problema, não vamos tem. colocar Você assim. só deixa eles lá, Aí eu... RT. Não vai, ou Não, nem porque era aparece. constante. Você só vai multiplicar a molaridade vezes o I. Só isso. Então, o que eu tinha entendido assim, que como estava faltando duas constantes, eu não poderia tirar as duas da fórmula. Entendeu? Aí eu fiquei com dúvida, eu falei, mas como é que eu vou tirar duas Não, as constantes da constantes vão fórmula? ficar lá. Aí não Você não tinha... precisa mexer com elas. Você não precisa se preocupar com o R e o T. Que é lá, ó, eles não interferem. R e a temperatura sim, não interferem. fiquei Então, com você só vai constante. multiplicar o M e o I. Uhum. Eu fiquei em dúvida se poderia tirar as duas da fórmula, entendeu? Mas eu entendi. Entendi. Obrigada. Tranquilo, galera? Vocês têm mais Tranquilo. dúvida? O exercício está tranquilo, tá bem... Deu para fazer Tá bem tranquilo. tranquilo, tá? Se vocês acompanharem pelas aulas que a gente fez, os exercícios que a gente fez na aula, tá bem tranquilo. Tranquilo, gente? Vamos fechar nossa aula de hoje? Para mim tá tranquilo. Então, beleza. É a próxima. Então tá, a gente se fala na reunião semana que vem. Vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, deixar dúvida no fórum, beleza? E aí a gente se fala. Beijo, foi bom estar com vocês de novo. Beijo. Um abraço. Ok. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa Beijo. Tchau. noite.